graça e paz, boa noite, amém? Pastor Paulo aí, trazendo uma novidade, né? Os diretores. Vamos ver como é que a gente vai sair aí nessa direção, né? Mas sabendo que, na realidade, quem está dirigindo tudo isso aqui é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos dirige, é Ele quem nos governa, e é Ele quem... com toda a sua graça, com toda a sua bondade, certamente estará nos guiando ao entendimento da sua poderosa palavra nesta noite. Quero convidar a todos a abrir as suas Bíblias no livro de a Carta aos Hebreus. Vocês têm que estar preparados, porque nós vamos tratar desta carta daqui para dezembro. Vai ser uma maratona que esperamos correr juntos como igreja para chegarmos bem ao final dessa maratona. Ninguém vai chegar à frente do outro, mas queremos chegar bem ao final, sabendo mais um pouco sobre aquilo que o Senhor revelou por meio do autor de Hebreus. Amados, nós vimos a abertura do pastor Paulo no domingo retrasado, e onde foi nos passado um panorama sobre essa carta. E domingo passado tivemos pastor Joey, e tivemos o entendimento ali, logo do primeiro capítulo, ali, os primeiros versículos, na verdade, os 3 primeiros versículos. Hoje, nós vamos, mais uma vez, para enfatizar, para colocar no nosso juízo, um pouco do contexto do livro de Hebreus. Então, certamente que aos domingos que você estiver aqui, ou se não puder estar assistindo, assim, em seu lar, você vai poder compreender um pouco do contexto do povo de Hebreus. Por que o autor escreve essa carta? Então, isso é muito importante para nós nos situarmos naquilo que falaremos domingo após domingo. Nós não podemos tirar apenas, extrair um texto ou um trecho das Escrituras sem contarmos um pouco do seu contexto. E isso nós vamos ouvir praticamente todos os domingos, para a gente se colocar, se posicionar naquilo que vamos, então, ouvir dentro de cada domingo aqui. O livro de Hebreus, ele destaca a superioridade de Jesus sobre o judaísmo, enfatizando sua posição como sumo sacerdote, supremo e mediador de uma nova aliança. O autor, ele exorta os leitores a perseverarem na fé, confiando na obra completa de Cristo para a redenção e salvação eterna, superando assim as tentações de apostasia e perseguição. Nós vimos nos últimos encontros aqui, falando um pouco dessa realidade. O povo ali era um povo que estava... Os leitores dessa carta eram leitores que eram judeus, cristãos, mas que num determinado momento da caminhada estavam apanhando pelo caminho algumas coisas que eram colocadas e ali se segurando naquilo, esquecendo de que em Cristo Jesus, todas as coisas foram realizadas. Nós falamos também, o pastor Paulo trouxe também, sobre a grande ideia do livro, ou a ideia central de toda a carta, que diz: Jesus Cristo é o supremo sumo sacerdote e mediador entre Deus e o homem, oferecendo redenção e esperança para toda eternidade. Essa é a ideia central de todo o livro. Então, se você que gosta de anotar, anote aí que você vai ouvir isso daqui para muitos e muitos domingos, até a gente colocar na nossa mente
até a gente colocar no nosso coração o que realmente essa carta ela transmite aos seus leitores originais. Dentro do contexto, o autor da carta ele está expondo ao seu público, dando continuidade que Cristo representa para o povo de Deus, o que realmente Cristo representa para o seu povo. Mais especificamente, no contexto anterior, em seu prólogo, ele abre a carta dando ênfase ao fato de que Cristo é a revelação final de Deus, é a revelação especial de Deus. Nós vimos isso nos versículos de 1 a 3 do capítulo 1. Então, isso prepara o caminho para que possamos desenvolver os principais temas do livro, que nós sabemos que é Cristo superior aos anjos, é o que nós falaremos hoje. Cristo é superior a Moisés, Cristo é um sacerdote superior a todos os outros sacerdotes. Vamos ver também que Cristo é superior no ministério sacerdotal. E vamos também ver o chamado à perseverança, diante de todos os embates, todos os problemas que aquele povo está passando. Cristo, ele chama o seu povo a perseverar. E talvez, ou certamente, nós como igreja hoje nos identificamos, ou nos identificaremos com muito daquilo que nós vamos tratar aqui nesta noite. Você e eu vamos poder perceber que há algumas coisas que estão contidas na carta, estão sendo tratadas na carta, que nós, individualmente ou como igreja, talvez possamos estar nos apegando, possamos estar identificando como algo que precisamos assim melhorar, precisamos então tratar na nossa vida como igreja. Como muito bem trabalhou o pastor Joey domingo passado, a mudança da antiga aliança para a nova revelação. Deus falou-nos no passado e agora fala-nos de modo decisivo e definitivo por meio do Filho. A forma como Deus se revelou no passado aponta para frente, aponta para aquilo que agora está revelado na obra e na pessoa de Cristo. Aquele a quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também o universo foi feito. Isso daí nós ouvimos na semana passada. Cristo, então, é a revelação exata daquilo que o Antigo Testamento antecipou várias vezes, de várias maneiras. Aquele que é perfeitamente capacitado para revelar o Pai em seu próprio esplendor. Lembrando da questão que nos foi trazida na semana passada, não podemos retroceder naquilo que temos em relação a Cristo, como essa representação exata do próprio Deus. Aquilo que nós conhecemos do nosso Senhor, nós não podemos voltar atrás, como estava sendo de costume de alguns ali, para que o autor de Hebreus registrasse essa carta e os enviasse. É Cristo, Filho, a revelação especial de Deus, amém? Foi para aquele povo, é para nós nos dias de hoje e será sempre, para todo sempre. Sobre ele que estaremos expondo em nossas pregações nos próximos meses. Com base então no texto ou no contexto anterior, todos somos convidados nesta noite a compreender o tema para hoje, que Cristo é superior aos anjos. Nós vamos ver 3 aspectos importantes dentro desse texto que nós vamos ler daqui a pouco, em que nós vamos ver o relacionamento de Deus com Cristo, ou o Pai com o Filho. Como foi esse relacionamento? Será que foi um relacionamento de confiança total do Pai para com seu Filho? Nós vamos ver também Cristo em seu reinado, em sua soberania, e também vamos ver a recompensa outorgada por Deus. Vamos ler o texto daqui a pouco, vamos tratar de 3 pontos importantes, 3 aspectos importantes para nós compreendermos nesta noite. A seguinte ideia central para hoje: Cristo, revelação especial de Deus, recebe superioridade sobre os anjos
evidenciados por meio de seu relacionamento com o Pai, seu reinado outorgado pelo Pai e sua recompensa dada pelo Pai. Dessa forma, eu quero chamar você a ler o texto que está no capítulo 1 de Hebreus. Vamos a partir do verso 4 até o verso 14. Vou pedir para você se colocar de pé mais uma vez, para nós lermos a palavra do Senhor com total reverência ao nosso Senhor. Vou tomar emprestado aqui o versículo 3, para termos um pouco mais do contexto da leitura até o 14. Ele é o esplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Pois a qual dos anjos disse alguma vez: tu és meu filho, hoje te gerei? Outra vez: eu lhe serei pai, e ele será filho? E ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Sobre os anjos, ele diz: de seus anjos ele faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas sobre o Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do seu reino é cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Verso 10. E também diz: tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles serão destruídos, mas tu permaneces, e todos eles envelhecerão como roupa, e como um manto os enrolarás, e como roupa serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Mas a qual dos anjos disse alguma vez: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação? Vamos orar mais uma vez? Pai, sem teu poder, sem o teu Espírito me guiando nesta noite, não tenho capacidade nenhuma, Senhor, de tratar desse texto, mas estamos certos que o teu Espírito está aqui conduzindo todas as coisas, e aquilo que o Senhor colocou, me preparou para transmitir nessa noite, será transmitido por puro mérito de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, abre os nossos entendimentos, por isso, ilumina os nossos corações, os nossos olhos, os nossos ouvidos sejam abertos, para que possamos compreender as tuas verdades. Queremos te pedir com toda humildade, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. A grande ideia do texto que nós lemos agora há pouco, vamos repetir: Cristo, revelação especial de Deus, recebe superioridade sobre os anjos, evidenciados por meio de seu relacionamento com o Pai, seu reinado outorgado pelo Pai e recompensa dada pelo Pai. O objetivo desse trecho que nós acabamos de ler é exortar os leitores para que, de fato, enquanto Cristo se assenta e governa, os anjos se colocam em pé e o servem. Isso se dá primeiro por meio de quê?
o relacionamento com o Pai. Os anjos servem a Deus por alguns aspectos que nós vamos falar. E o primeiro é esse, relacionamento com o Pai. Versos 4 e 5, novamente eu quero ler com os irmãos, ele vai dizer o seguinte: tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Pois qual dos anjos disse alguma vez: tu és meu filho, hoje te gerei? Você já tentou fazer essa pergunta, esse paralelo entre Deus, ou melhor, entre Cristo e os anjos, ou os anjos e Cristo? Talvez esse fosse o motivo, ou melhor, esse era um dos motivos pelos quais o autor de Hebreus estava redigindo essa carta, por conta desse retroceder do povo do Senhor, povo santo, já separado, ou seja, aqueles que eram judeus cristãos estavam se apegando em algumas coisas e querendo retroceder, como o pastor Joe pegou na semana passada, e fez a pergunta, que o autor de Hebreus fazia para aquele público: será que diante de tudo isso, Cristo, como sendo o resplendor da glória de Deus, a representação exata do seu poder, do seu ser, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, ele se assenta à majestade nas alturas com Deus? É esse o Senhor que vocês servem? Será que por conta de uma coisa, de outra, de um aspecto que estão levantando lá da velha aliança, será que vocês vão retroceder na fé nesse Cristo? Essa foi a questão levantada no final, na aplicação pelo pastor Joe, e muito sabiamente ele falou sobre isso. Veja que o verso 4, ele vai falar desse relacionamento entre Pai e o seu Filho, Cristo Jesus. Verso 4, ele diz que Cristo tornou-se tão superior aos anjos, algumas versões trazem dessa forma, esse superlativo aí de superioridade, tão superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente que todos eles. O verbo tornar, no original grego, se refere a uma mudança de estado e não de existência. Ou seja, Cristo, ele se torna, mas não quer dizer que ele deixa de ser o que ele sempre foi. O Filho, em sua essência divina, sempre existiu na eternidade. Entretanto, por um determinado momento, ou um determinado tempo, ele foi feito menos ou menor do que os anjos. Você pode abrir até o próprio livro de Hebreus, no verso 9 do capítulo 2, veja o que o próprio autor da carta diz: vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra, verso 9 do capítulo 2, por causa do sofrimento da morte, para que, pela graça de Deus, sofresse a morte em favor de todos. Ou seja, o próprio Deus, a Bíblia testifica, a palavra testifica que Cristo, ele foi, então, ele foi feito um pouco menor que os anjos. Não que ele tenha importância menor do que os anjos. Em seguida, ele diz que ele é exaltado a uma posição infinitamente superior em virtude do que ele realizou em sua obra redentora. É isso que o capítulo 2, verso 9 está querendo passar para nós compreendermos essa questão entre Cristo e os anjos. Veja o que Filipenses também testifica, no capítulo 2, versos de 9 a 11, o que o autor de Filipenses vai nos informar. O apóstolo Paulo, ele diz: por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. O texto segue dizendo: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É essa ênfase que o autor de Hebreus dá com relação a esse relacionamento que Cristo tem com o Pai.
Isso é o que importa, isso é o que ele está apontando em relação à importância de Cristo Jesus em relação aos anjos. Uma vez que olhamos para quem é o Filho, o que quer dizer anjos, você sabe muito bem quem Cristo é, você sabe muito bem o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Nós sabemos o que Cristo representa para nós como igreja, mas você já teve, assim, uma curiosidade de saber um pouco mais sobre os anjos? Não vale os seminaristas, que já estão aí, todo mundo já sabendo, né, quem são os anjos. Lógico, você e eu, quando começamos a investigar, a ler a palavra de Deus, a gente começa a ter aquelas curiosidades, né? Mas que bom que nós temos esse tempo tão precioso de exposição da palavra para falar um pouquinho sobre os anjos, já que eles estão sendo trazidos aqui, e nosso tema para hoje é Cristo superior aos anjos. Então, por que Cristo é superior aos anjos? Quem são os anjos? Seres espirituais, criados por Deus para ministrarem e para cumprirem as ordens do próprio Deus. Veja no verso 14, lá que nós lemos daqui, agora há pouco, do capítulo 1, olha o que ele vai dizer, só adiantando um pouco esse texto. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação. Mas eu tenho algumas curiosidades mais aqui que eu quero trazer para você com relação aos anjos. Já falamos que eles são seres espirituais criados. Nós também podemos observar que os anjos são espíritos, são criaturas espirituais, normalmente não têm corpos físicos. Nós vemos isso em várias passagens, se a gente fosse tratar de cada uma delas aqui, não daria tempo. Nós sabemos também que os anjos, eles aparecem com vários nomes, né? Eles aparecem como espíritos ministradores, como santos, como filhos de Deus, nos textos bíblicos. Mas nós vemos também que os anjos, eles são deixa eu ver aqui, outros tipos, eles têm vários nomes, né? Tipos, aliás, eles são chamados de querubins, serafins. Nós sabemos que os anjos têm hierarquia e ordem entre eles. As escrituras indicam que existem uma hierarquia e ordem entre os anjos. Nós sabemos que eles têm nomes específicos. Nós vemos também que nós não sabemos quantos anjos existem, a Bíblia não fala especificamente, mas as escrituras, elas nos trazem que temos vários textos que falam sobre eles em termos de miríades. Tem textos que falam sobre incontáveis hostes de anjos, milhões de milhões, milhares de milhares. Nós vemos textos que falam dessa forma. Agora eu queria fazer uma pergunta para você, talvez você já tenha se encasquetado com isso, vamos dizer assim. Muitos acham, muitos compreendem, e infelizmente até mesmo dentro das igrejas, as pessoas confundem um pouquinho quando ouvem a expressão anjo da guarda. Quem já ouviu essa expressão aqui, anjo da guarda? Será que existem anjos da guarda? Eu vi gente assim falando, fazer assim. Tem uns aí que acham que está dando muito trabalho para o anjo da guarda, ainda fala assim, né? Que peca tanto, que está tendo tanto livramento. Mas olha só, as pessoas têm a mania, né, de dizer por aí, né, o senso comum, meu anjo da guarda. Mas veja só, as escrituras claramente nos dizem que Deus, ele envia os anjos para nos proteger. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Isso diz lá no Salmo 91, versos 11 e 12. Mas anjo da guarda não existe. Por quê?
os anjos, eles são seres ministradores que estão a serviço do reino para os santos que herdam a salvação. Mas ninguém anda colado com o anjo da guarda e dizendo, o meu anjo hoje me livrou. Não! Quem disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida foi Cristo Jesus, e não anjo nenhum. A Bíblia em nenhum momento diz que anjo estaria conosco todos os momentos da nossa vida, mas sim Cristo. O anjo, ele não tem poder de onisciência. Cristo tem o poder, sim, de ser onisciente, assim como o Pai. Anjos não se casam. Se alguém pensa aí que anjo se casa, se enganou. Não é essa a verdade. Os anjos têm poder, os anjos aparentemente têm grande poder, eles são chamados de valorosos em poder, que executam as ordens de Deus, está lá no Salmo 103, 20. Quando os anjos foram criados? E aí está um pouco dentro do contexto que nós estamos falando nessa noite. Os anjos foram criados. Jesus, ele vive eternamente. Ele foi gerado, mas não foi criado. Só para a gente começar a construir o entendimento do texto que nós trazemos para hoje, que Cristo é superior aos anjos. Todos os anjos devem ter sido criados antes do 7º dia da criação. A gente lê isso lá em Gênesis 2, 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Curiosidade boa para a gente compreender na Bíblia. Tem o texto de Êxodo 20, 11, que vai dizer... em 6 dias... Não, acho que o texto não é esse não, 20, 11 não. Mas diz que em 6 dias... fez o Senhor os céus e a terra, e o mar também, e tudo que nele há, e no 7º dia descansou. Bom, voltando um pouquinho para aquilo que a gente está tratando nessa noite, depois desse bom esclarecimento com relação aos anjos que glorificam diretamente a Deus, entendemos também que nós precisamos tomar precaução, e isso aqui é uma coisa que atingia muito a igreja no primeiro século, em relação à adoração a anjos, né? A Bíblia nos ensina que nós não devemos adorar os anjos, nem dirigir orações aos anjos, nem procurá-los em oração, nem em aspecto nenhum. O culto aos anjos que Paulo fala em Colossenses 2, 18, era uma das falsas doutrinas ensinadas em Colossos. Além disso, o anjo que falou a João no livro de Apocalipse, exorta o próprio apóstolo João a não adorá-lo. Ele diz assim, o texto bíblico lá em João, Apocalipse 19, 10, vai dizer, vê, não faça isso, sou conservo, testemunho de Jesus, adora a Deus, Apocalipse 19, 10. Então, nós não devemos adorar os anjos, nós devemos tomar precaução em relação a eles, nós devemos recusar receber falsas doutrinas. Não sei se você se lembra muito bem, que o apóstolo Paulo, em Gálatas 1:8, ele registra o seguinte, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então, essa é a ideia que nós precisamos nutrir, precisamos ter em relação aos anjos. Então, anjos, seres espirituais criados, não foi gerado como Cristo Jesus, não tem eternidade como Cristo Jesus. Os judeus, eles tinham grande estima pelos anjos, pois os consideravam seres mais elevados ao lado de Deus. Havia uma seita judaica que ensinava que a autoridade do arcanjo Miguel rivalizava ou superava a de Moisés. Veja que coisa! Então o escritor de Hebreus, ele rechaça totalmente esse conceito. Nenhum anjo recebe mais excelente nome, por isso Cristo é superior aos anjos. Nós temos que ter essa certeza, que o relacionamento que Deus tem com o Filho, que Deus teve com o Filho, anjo nenhum teve esse direito, esse relacionamento. Veja que no verso 5,
o autor da carta, ele cita o Salmo 2,7 e cita também 2 Samuel 14,7. Ou seja, aqui está a representação, eu não vou ler novamente, porque nós acabamos de ler o Salmo 2,7 dentro da carta aos Hebreus. Aqui é apresentado a relação única que o pai, ou um pai, tem com seu filho. O texto vai nos dizer o seguinte, verso 7, sobre os anjos ele diz: de seus anjos ele faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Veja que ele fala a respeito do filho, ele trata o filho como um título, filho, um título de Cristo que expressa submissão voluntária entre Deus, Pai, e o Filho em sua divindade. A divindade que cumpre o propósito de redenção estabelecido na eternidade para os santos, para a igreja do Senhor. Então, esse relacionamento Deus colocou para o próprio Cristo Jesus, não foi para os anjos. Então, o que devemos entender nesse primeiro ponto sobre a questão do relacionamento? Que Cristo Jesus é aquele que herdou o nome mais excelente, um nome que está acima de todo o nome. Então, essa era a compreensão que o autor queria trazer para o seu público. E essa é a compreensão que nós devemos ter nessa noite, ou como igreja, nos nossos dias também. Nós não podemos colocar nada que esteja diante do nosso Deus, diante do nosso Cristo, nada, nenhuma reza, nenhum hábito que nós temos, nenhum objeto que nós trazemos, nós podemos colocar com poder maior do que o nosso Cristo Jesus. Ah, pastor, mas ali ele estava falando para as questões com relação a anjo, porque aquele povo estava confundido. E como nós estamos hoje? Como nós temos sido hoje como igreja? Será que confiamos em Cristo Jesus de forma cabal, de forma total, sem querer colocar nenhum objeto, sem querer colocar nenhuma entidade nesse relacionamento entre nós e Deus? Será que Cristo Jesus realmente é o Supremo Senhor suficiente, como o autor de Hebreus coloca, e como nós devemos, como igreja hoje, também tratar? Infelizmente, nós vemos vários e vários segmentos por aí que se intitulam igrejas e têm colocado coisas e mais coisas, rituais e mais rituais, às vezes trazendo situações que estão apontando lá para o Antigo Testamento, na antiga aliança. É candelabro, é arca, são mantos, são danças, e dizem que estão adorando a Cristo Jesus como Senhor da igreja, adorando a Deus como o Criador. Nada, o autor de Hebreus está trazendo para nós, nada é superior a Cristo Jesus. E ele traz logo nesse primeiro momento aqui, falando sobre os anjos. Neste relacionamento, o autor nos mostra também um segundo aspecto importante dessa superioridade sobre os anjos, é o reinado de Cristo Jesus. Nós vimos no texto que não há ninguém que reina à destra de Deus a não ser Cristo Jesus. Em nenhum momento nós vemos que anjos estão ao lado de Cristo Jesus intercedendo por nós. Nós vimos agora há pouco, anjos são seres ministradores que cumprem as ordens de Deus em favor dos santos. Cristo Jesus, sim, é aquele que está reinando à destra de Deus. Ele não vai reinar, ele já reina para a glória de Deus Pai. Veja que os versos 6 a 9 eles vão nos contar. E ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Quem vai adorar o Senhor Jesus? Os anjos. Sobre os anjos, olha o que ele falou sobre o primogênito primeiramente. Agora ele vai dizer, sobre os anjos, ele diz, de seus anjos ele faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo.
Falou sobre os anjos, verso 7, agora ele vai para o verso 8, mas sobre o Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Amém? Amastes a justiça e odiastes o pecado, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Vamos destrinchar isso aqui, vamos explicar isso aqui. Este é o outro aspecto que o autor exorta ao seu público quanto à superioridade de Cristo sobre os anjos. Veja que o verso 6, o escritor, ele se baseia no fato de que Cristo encarnado vem ao mundo como primogênito, e os anjos cumprirão o papel de quê? Adoração a este primogênito. Paulo corrobora com 2 textos, pelo menos, ou tem aqui, tem mais, mas a gente traz para essa exposição 2 textos de Paulo. O primeiro, Romanos 8, 29, ele diz assim: pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo, ele não trata aqui de anjos, ele trata de Cristo Jesus, a importância de Cristo Jesus como o primogênito entre muitos irmãos. E para a glória de Deus Pai, nós estamos incluídos nessa questão aqui. Veja o que diz em Colossenses 3,15, ele é a imagem do Deus invisível. Novamente, a palavra usada por Paulo, ele é o primogênito sobre toda a criação. Paulo está confirmando o lindo acontecimento registrado em Lucas, capítulo 2, versos 13, 14 e 15, parte B, que diz: então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens quem Ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu. E aí ele dá continuidade ao texto. Mas veja que Cristo Jesus, ele é adorado pelos anjos na sua chegada ao mundo. Cristo Jesus, ele é o Senhor, ele é o primogênito, ele reina à destra do Senhor. Ele está junto ao Senhor intercedendo por sua igreja. Veja que o verso 7, ele dá continuidade e provas de que os anjos são subordinados ao Filho de Deus. O autor insiste na premissa da superioridade de Cristo sobre os anjos, no verso 7. Sobre os anjos, ele diz: de seus anjos ele faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. O Salmo 104, no verso 4, ele nos traz uma amostra básica do propósito e função dos anjos. Que fazes teus mensageiros como vento e teus servos como fogo abrasador. É isso que o autor de Hebreus está citando aqui, está trazendo lá do Antigo Testamento para corroborar com a sua escrita, com o seu público. Em outros termos, os anjos são como criaturas, podem funcionar somente dentro dos limites para os quais foram criados, ou seja, tudo debaixo do limite do Criador, para adorar a Cristo Jesus como Senhor, para servir os seus santos. Versos 8 e 9, ele está citando aqui o Salmo 89, 27, e também um pouco aqui do Salmo 45, 6 e 7. Não vou abri-los, vou pedir para você abrir, mas eu tenho aqui, Salmos 89, 27, vai dizer: também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Verso 6 e 7 do capítulo 45 de Salmos, ele diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus
companheiros. Salmos 45, versos 6 e 7. Isso nos aponta um contraste entre os anjos e o filho. Enquanto o filho, o primogênito, o rei mais exaltado entre todos os reis, sobre todos os seus companheiros, ele exerce soberania com amor, justiça, odiando o pecado. Aos anjos foi dada a tarefa de quê? Servir. Servir não somente a Cristo Jesus, adorar não somente ao próprio Cristo, mas servir a igreja do Senhor também nos dias de hoje. E era isso que o autor de Hebreus estava trazendo à realidade, trazendo a memória do povo ali, que era alvo da sua carta. E isso também serve para nós no dia de hoje também. Veja que o apóstolo, olha eu, o apóstolo. Qual apóstolo? Alguém se habilita a dizer qual é o apóstolo que escreveu? Eu ia falar o apóstolo, mas só para vocês pensarem, né? Porque não tem autoria ainda, não tem, eu creio que não terá uma autoria definitiva, né? Eu creio que é algo que a gente não deve se preocupar, mas às vezes a gente escorrega um pouco, né? O apóstolo, quase diz Paulo, mas não tem nada confirmando que seja o apóstolo Paulo. Mas o autor, ele ainda traz uma terceira questão. Primeiro nós falamos sobre o relacionamento do filho com o pai. Segundo lugar, nós falamos do reinado de 6 a 9, e agora eu chamo você para prestar atenção sobre a recompensa apontada pelo pai. Tudo isso que Cristo Jesus realizou, tudo isso que o autor de Hebreus, ele enfatiza, ele traz, ele exorta, ele encoraja o povo, os seus leitores, tudo isso ele faz para apontar nesse final aqui, do 10 ao 14, a recompensa que Cristo Jesus teve. Veja os versos de 10 a 14, o que nos diz. E também diz: Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles serão destruídos, mas tu permaneces, e todos eles envelhecerão como roupa, e como um manto os enrolarás, e como roupa serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Verso 13, mas a qual dos anjos, olha o questionamento, mas a qual dos anjos disse alguma vez: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado de teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação? Queridos, versos 10 a 12, aqui o autor, ele faz uma referência ao Salmo 102, versos 25 a 27, que está exatamente como nós lemos há pouco aqui, o reconhecimento do pai para com o seu filho em relação à sua imutabilidade. Tudo vai passar, tudo vai envelhecer, tudo vai ser destruído, mas o teu poder continuará. O Senhor será o mesmo. Verso 12. Com um manto os enrolarás, e como roupa serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Ou seja, imutável, eterno. Apesar de muitas coisas que foram criadas para serem substancialmente fortes, todas as coisas perecerão. O que você pensar que existe nesse mundo vai perecer. Nosso carro não é eterno, nossa casa não é eterna, esse nosso corpo também não é eterno, ele vai ser transformado. O que você tem dinheiro na sua conta bancária não é eterno, o teu trabalho não é eterno, o seu casamento não é eterno, os nossos filhos, nossos pais, nossos netos, nossos aparelhos eletrônicos, nada é eterno, tudo um dia vai ser destruído, tudo um dia vai passar, mas Cristo Jesus permanecerá o mesmo. Isso é promessa, isso é recompensa dada pelo Pai a Ele, para que nós o conheçamos dessa forma. No mundo greco-romano,
havia uma forte crença que o próprio mundo e o universo eram indestrutíveis. Aqui, a ideia do autor é passar aos seus leitores que, apesar de tudo que se veja, pareça eterno e inabalável, somente Cristo Jesus, o Filho perfeito de Deus, o esplendor da sua glória, somente Ele permanecerá para sempre. Tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Isso é a recompensa que Cristo tem, isso é a recompensa dada pelo favor de Cristo por nós, por cumprir a sua missão de forma total. Veja que no verso 13, outra vez o escritor utiliza-se do mesmo pensamento, mas a qual dos anjos disse alguma vez? Algumas vezes ele traz essa expressão dentro do texto lido. Mais uma vez o escritor cita o Salmo 110, verso 1, assim como fez no verso 3, que eu chamo você para olhar. Ele vai dizer: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Vejam que, mais uma vez, é dito que jamais algum anjo foi concebido para ficar à destra de Deus, jamais, em momento algum. E isso era o que aquele povo estava se dirigindo a pensar, estava se colocando a compreender, esquecendo-se daquilo tudo que Cristo Jesus representava ou representa para a vida deles como santos de Deus. Somente Jesus é entronizado diante do Pai para soberanamente reinar com poder e glória. Não existe nada, nem ninguém, não existe no universo nada que subsista, nada que reine eternamente com Deus, senão o próprio Filho na glória com o Pai. Verso 14. Para fechar essa sessão, o autor apresenta um contraste entre o Filho entronizado e os anjos ministradores. Enquanto os anjos são seres ministradores, essencialmente a serviço dos santos, Cristo, o Filho, em determinado tempo, ele esteve como servo em seu ministério terreno. Por isso que lá atrás nós vimos que ele foi criado um pouco menor que os anjos. Mas agora ele está o quê? Entronizado à direita do Pai. Aleluia! Louvado seja Deus! Nós estamos encerrando aí a nossa série na IBD, a obra de Cristo. Cristo morre, mas para que os outros atos, as outras cenas, as outras ações já preparadas por Deus de antemão fossem sequenciadas, outras coisas, outros eventos deveriam acontecer. Cristo morre, Cristo ressuscita e Cristo reina com poder e glória junto ao seu Pai. Os anjos são, como eu falei, seres ministradores, essencialmente a serviço dos santos. Cristo, o Filho, que em determinado esteve como servo em seu ministério terreno, agora está entronizado à direita do Pai. Em nenhum momento o escritor procura convencer aos seus leitores que há uma certa diminuição. Os anjos têm a sua função. Os anjos têm os seus ofícios. Como falei aqui, trouxe alguns exemplos do que os anjos fazem e representam. Eles têm essa função. Em nenhum momento, as suas funções, em nenhum momento o autor ele tenta diminuir a importância dos anjos, mas que há uma infinita e eterna superioridade de Cristo sobre estes anjos, criados por Deus, pelo Deus Altíssimo, e isso nós vemos aqui neste trecho das Escrituras. E é isso que nós devemos confiar, nós devemos crer. Bom, Cristo recebe superioridade sobre os anjos, evidenciados por meio de quê? Do relacionamento com o Pai, do seu reinado, outorgado pelo Pai e pela recompensa de hoje estar à destra do Pai.
Bom, o que o autor de Hebreus esperava, o que ele compreendia, o que ele, quando escrevemos um bilhete ou uma mensagem para alguém, o que nós esperamos que esse alguém compreenda? Certamente que o autor de Hebreus, ele ao escrever, ele pensa nisso tudo. Bom, vou escrever, mas a minha perspectiva é que o povo realmente compreenda isso, entenda isso. O autor de Hebreus seguirá no restante da carta defendendo a sua tese de que em Cristo todos foram abençoados sem necessitar outro sacrifício. Eu vou esperar que desça um anjo do céu para ver se ele me fala isso, aquilo. Não precisa. Cristo Jesus é a revelação especial de Deus para a minha, para a sua vida e para nós todos como igreja do Senhor. Nós não precisamos que anjo nenhum desça dos céus para nos falar o que fazer, como proceder, o que falar, como lidar com os irmãos, como lidar com a sociedade. No meu casamento, o que eu devo tratar com a minha esposa, com a minha família. Cristo Jesus, em Cristo eu consigo tudo isso, eu não preciso de anjos, não preciso de outros que venham intervir para que eu saiba mais o que tem de fazer, a não ser olhar para Cristo Jesus, que é o nosso modelo. Ele é a revelação especial de Deus, ele recebe superioridade, é isso que o autor de Hebreus pretende que seus leitores entendam, recebe superioridade sobre os anjos, como vimos até aqui, e ao longo da escrita dele, ele irá fazer evidências, trazer evidências de outros ofícios dados pelo Pai, que fazem do Filho a esperança eterna, mesmo em meio a dificuldades que os seus escolhidos enfrentarão. Bom, que maravilha podermos olhar para esse texto e ver a Bíblia testificando com a própria Bíblia. O autor de Hebreus, ele não se desfaz daquilo que o Antigo Testamento apresenta, mas ele pega assim aquilo que o Novo Testamento apresenta, porque toda a Escritura aponta para quem? Para Cristo Jesus. Não existe um testamento diferenciado que não complete o outro, ou o outro que foi escrito depois que deixe de falar naquilo, na importância do anterior. O autor, ele traz sim a realidade de que há uma nova aliança, e dentro dessa nova aliança, nós não devemos estar apegados às coisas da antiga aliança. O autor de Hebreus, demonstrando profundo conhecimento da Escritura, ele exorta aos seus leitores por meio dos salmos, profetas, e eles sempre apontam para quem? Para Cristo Jesus, em sua missão redentora, para cumprir as exigências do próprio Pai, para a remissão do pecado do seu povo. Bem rapidinho, aplicações para a nossa vida, para o nosso entendimento aqui dentro desse texto, olhando para o texto e trazendo para a nossa vida como igreja hoje. Diante disso, eu quero trazer essas aplicações para nós, como igreja do Senhor. Assim como no passado, hoje existem muitas correntes que tentam apontar outras coisas, entidades, instituições, sei lá o que você possa imaginar a mais, que possam estar acima de Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens que venha a ser apto para a nossa salvação, para a nossa redenção, que não seja o nome de Cristo Jesus. Só existe Cristo Jesus. Não nos deixemos enganar. Cristo é Deus, tanto em essência, como também em seus atributos. Ele é aquele que, assim como falado no sermão anterior, é o esplendor da glória de seu Pai. Não há outro pelo qual devamos nos curvar, como sendo aquele que está entronizado à direita de Deus e que já está reinando em sua glória eterna. Não há outro que você e eu precisemos nos curvar. A igreja do Senhor precisa ter esse entendimento, precisa aplicar isso nos nossos dias.
Ah, pastor, mas aquilo que eu estou pedindo a Deus não está dando certo. Ah, mas eu ouvi que tem fulano de tal que dá uma profecia, tem fulano de tal que faz isso, tem lá um não sei quem que manda matar, manda sacrificar. Não! Ah, tem alguém que manda eu carregar um objeto no bolso, no pescoço, que isso vai me proteger, vai me guardar. Não! Cristo Jesus é suficiente para nos guardar, para nos dar o entendimento, para nos dar a direção que nós precisamos. Como igreja do Senhor hoje, creamos que o Senhor Jesus, Ele relaciona-se com o Pai a ponto de receber todas as coisas do próprio Pai para nos abençoar. Ele reina soberano e triunfa sobre os inimigos, até que o Senhor ponha todos eles no estrado dos seus pés. Tudo o Senhor Jesus passou para que, em seus sofrimentos, herdasse o nome que está acima de todo nome, para que um dia reinemos com Ele em glória. Lembra do sacrifício que Cristo Jesus fez por você? Lembra do que Ele passou por você? Diante dessa verdade que nós lemos falado aqui escrita pelo autor de Hebreus, nada é superior, nada foi feito a mais que Cristo, para que nós pudéssemos um dia reinar em glória com Ele. Que eu e você nos sintamos também encorajados, ao ler esta carta, a estarmos sempre firmes e constantes em nossa fé em Cristo como Supremo Senhor. Não há nada, não há poder nenhum, principado, nem potestade, nada vai substituir o poder do sangue de Cristo Jesus em nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por esta exortação tão importante que nós recebemos hoje do Senhor para os nossos corações como igreja do Senhor. A carta não foi endereçada diretamente para nós como igreja hoje, mas foi para um público específico, para um momento específico. Mas nós temos a certeza que a palavra de Deus, ela foi para ontem, é para hoje e será para amanhã. E nós como igreja do Senhor hoje, temos que nos colocar debaixo da direção do poder de Cristo Jesus.